Can you circle all the traffic lights, please? You actually did it. That is very impressive performance. O começo da entrevista, ele tem a sagacidade de pedir pro Mark Zuckerberg fazer um teste de CAPTCHA pra ver se ele é um robô ou não. Excelente. How long do you think it'll be before you can have the same kind of magic in the metaverse, the same kind of intimacy and the chemistry, whatever the heck is there when we're talking in person? How difficult is it? How long before we have it in the metaverse? Eu sou bem cético em relação a essas coisas. Tipo, quando o Mark Zuckerberg, o pessoal faz um anúncio do metaverso da forma como eles fizeram, né, com tanta publicidade e tal, é claro que eles já têm muito planejamento, muita pesquisa, porque eles não iam chegar do nada, sem ideias, sem fundamento, e fazer uma apresentação dessa magnitude, porque você tem a pressão de ações e toda essa coisa, né? Mas quando teve o anúncio, eu fiquei com um sentimento de ser uma coisa bem publicitária, no sentido de que, querendo ou não, a imagem do Facebook, do próprio Mark Zuckerberg, não estava muito legal antes desse anúncio de metaverso. Não que hoje esteja, mas naquele momento a coisa não estava muito boa. E, querendo ou não, isso cria uma pauta positiva para a empresa, enfim, para os acionistas, para todo mundo. E uma impressão que eu tive também é que, como essa coisa do anúncio do metaverso estava muito solta ainda, você vai poder fazer isso, você vai poder fazer aquilo, mas sem estar muito claro dos limites até onde o metaverso vai ou deixa de ir, acaba virando um assunto de discussão, uma ferramenta de discussão e de publicidade muito grande. Então, acho que é por isso que até hoje eu nunca fiz vídeo no meu canal falando de metaverso. É uma coisa que está no meu radar, obviamente, mas eu ainda achei que falta informação, falta coisa para poder falar mais a respeito. De repente, até essa entrevista aí já deu um espaço, né, para poder falar mais sobre essas coisas. Não sei, posso estar enganado, né? É muito difícil falar assim do futuro, mas acho muito difícil você ter uma coisa que, em relação ao mundo real, né, essa coisa aí da mágica que o Lex Friedman falou, de as sensações que você tem no mundo real, ter algo próximo no metaverso, eu sou bem cético em relação a isso. Well, I think this is like the key question, right? Because the thing that's different about virtual and hopefully augmented reality compared to all other forms of digital platforms before is this feeling of presence, right? That Até porque, desculpa, eu tô interrompendo demais, mas acho que um grande problema quando o pessoal fala dessas coisas tipo metaverso e tal, é a comparação com o que deu errado no passado. Eu acho que de todos, é difícil falar, mas assim, dos principais produtos tecnológicos que a galera tentou empurrar na nossa goela, talvez o que o pessoal mais tenta e nunca deu tão certo foi a questão da realidade virtual. Teve uma época lá pros anos 90 que a Nintendo lançou Virtual Boy, você teve tentativas de botar aqueles óculos, né, para jogar jogos tipo Doom e tal. A própria experiência do Second Life, né, acho que quem é mais das antigas lembra. Que já era uma tentativa, querendo ou não, eu acho que em algum grau o Second Life já era um pouquinho uma tentativa de metaverso. Mas tudo bem, as pessoas vão e não tão erradas de dizer que, pô, mas a tecnologia é muito primitiva ainda. O pessoal estava tentando emplacar uma ideia sem a tecnologia estar pronta e agora, né, a gente tem uma tecnologia melhor que já torna talvez mais possível, mas ainda assim bate um sentimento meio cético de será que agora vai? O pessoal já tentou antes, algumas vezes. the feeling that you're right, that you're in an experience and that you're there with other people or in another place. And that's just different from all of the other screens that we have today, right? Phones, TVs, all this stuff. It's they're trying to in some cases deliver experiences that feel um, high fidelity, but at no point do you actually feel like you're in it, right? At some level, your content is trying to sort of convince you that this is a realistic thing that's happening, but all of the kind of subtle signals are telling you no, you're looking at a screen. É meio curioso isso, porque de certa forma é moderno, mas ao mesmo tempo me parece tão primitivo essa coisa de tela e a maneira como a gente interage com o teclado, o mouse. Eu acho que muito dessa questão vai por essa linha de interfaces mais orgânicas do que tem hoje.
E acho que muita da discussão do metaverso também é essa linha de como trabalhar, ferramentas que a gente vai ter para trabalhar e interagir com as pessoas em outros ambientes. The É question about interessante how you isso. develop these systems is like, what are all of the things that make the physical world all the different cues? So I think on visual presence and spatial audio, we're making reasonable progress. Spatial Mhm. audio makes a huge deal. I don't know if you've tried this experience, workrooms that Mhm. we launch where you have meetings, and you know, Ó, isso aqui já é o metaverso dele. I basically made a rule for all of the top management folks at the company that they need to be doing standing meetings in workrooms already, right? Ah, isso é um negócio típico do Facebook, né? Eu não sei se outras empresas fazem isso, mas eu sei que o Facebook tem muito desse negócio de. A Meta agora, né? Tem muito desse negócio de eles estão desenvolvendo um produto, então os engenheiros, o pessoal da equipe vai usar aquele produto forçadamente, pra, enfim, se forçar a aprender mais sobre ele e aprimorar. Então meio que um negócio assim, beleza, vocês estão trabalhando no metaverso, vocês estão trabalhando nesses workrooms, né, que são essas salas virtuais aonde, né, enfim, você trabalha em equipe e tal. Então vocês vão ser forçados a usar isso aí para forçar os próprios engenheiros a melhorarem o produto, né? Então, isso é bem a cara do Facebook mesmo. Eu lembro que tinha uma época, alguns anos atrás, que o Facebook para Android não estava bom, estava ruim. Então a galera não podia mais usar a Apple iPhone, tinha que usar o Facebook do Android para se forçar a melhorar ele. Tem uns papos assim mesmo. Feel like we got to dog food this. This is how people are going to work Yeah. in the future. So we have to adopt this now. And Mas um outro negócio que ele falou, até acabei esquecendo de falar, realmente isso é uma coisa que outros sistemas de realidade virtual, né, não conseguiram ir longe, porque não é só a parte visual, você também tem o estímulo espacial, né, o Mark Zuckerberg falou ali do Spatial Audio, né, inclusive jogos de terror talvez seja um exemplo que veio na minha cabeça disso, porque se você está num ambiente assim, você está jogando de fones e um barulho vem do lado esquerdo, isso vem só desse lado do fone, e, enfim, se você consegue realmente gerar áudio num sentido mais 3D, você consegue perceber que está vindo dessa ou daquela direção. Enfim, se você consegue adicionar vários estímulos, seja tato, olfato, se você conseguisse desse tipo de coisa, aí certamente você ajuda a ter essa imersão maior. Mas aí o produto vai custar o quê? Zilhões de reais ou dólares para você comprar, né? Meio complicado também. there are already a lot of things that I think feel significantly better than like typical Zoom meetings, even though the avatars are a lot lower fidelity. Um, the idea that you have spatial audio, you're around a table in VR with people. If someone's talking from over there, it sounds like it's talking from over there. You can see, the arm gestures and stuff feel more natural. You can have side conversations, which is something that you can't really do in Zoom. I mean, I guess you can text someone over or like out of band, but and if you're actually sitting around a table with people, you can lean over and whisper to the person next to you and like have a conversation that you can't, that you can't really do with in just video communication. Eu, como professor, em 2 anos de pandemia, posso falar que raiva, como eu detesto Google Meet. Claro que se você tiver que fazer reuniões em vídeo com as pessoas, meio que não tem jeito. Você vai ter que usar uma dessas ferramentas, mas é muito ruim, assim. É uma experiência bem desagradável. De fato, né? Ele deu uns exemplos bem interessantes. Mas não sei, ao mesmo tempo, eu não sei qual que é a previsão que tem para esse tipo de produto sair. Mas acho que depois desse isolamento que a pandemia meio que provocou em muitas pessoas de trabalho e tal, acho que por um momento as pessoas querem interações mais presenciais. Não sei até que ponto as pessoas vão querer demais assim, trabalhar ou interagir em ambientes virtuais. Talvez mais pro futuro, né? Mas pelo menos nesse momento, não sei. Vamos vendo And aqui, so né? I think it's interesting in what ways some of these things already feel more real than a lot of the technology that we have.
even when the visual fidelity isn't quite there, but I think it'll get there over the next few years. Now, I mean, you were asking about comparing that to the true physical world, not Zoom or something like that. And there, I mean, I think you have feelings of like temperature, olfactory, obviously touch, right? We're working on haptic gloves. Olha isso, cara, que doideira. Eu já tô começando a pensar que vai ser meio... Tudo bem, essa luva ilustrativa foi o Lex Friedman que botou aí na edição dele. Não é que a do metaverso vai ser assim. Mas eu tô começando a achar algumas coisas meio complicadas. Por exemplo, você vai botar um negócio na sua cara, que vai ser o óculos, aí você vai ter luva. Sabe, parece muita coisa que você vai ter que vestir. Sei lá, viu? The sense that you want to be able to, put your hands down and feel some pressure from the table. All these things I think are going to be really critical to be able to keep up this. Pessoal, vocês que estão aí no chat, vocês iam curtir ficar boa parte do dia de vocês de trabalho e tal, assim, esse óculosão na sua cara, essa luvona. Sei lá, já calor, viu? Sei lá. Isso parece um problema. You're in a world and that you're fully present in this world. But I don't know, I think we're going to have a lot of these building blocks within, the next 10 years or so. And even before that, I think it's amazing how much you're just going to be able to build with software that sort of masks some of these things. I realize I'm going long, but I was told we have a few hours here. Yeah, So it's we're here for 5 to 6 hours. yeah. at the So very I mean, least. it's look. I mean that's on the shorter end of the congressional testimonies I've done. But Piadas do Mark Zuckerberg. Né? Ele tava falando da... Porque não sei se vocês lembram, ele teve que ir lá no Congresso americano para, enfim, explicar, né, todas as questões envolvendo a Cambridge Analytica, o problema das eleições e tal. Ele ficou horas lá respondendo perguntas até bizarras dos senadores, né? Enfim, tô explicando a piada. One of the things that we found with hand presence, right? So the earliest VR, you just have the headset, and then and that was cool. You could look around, you feel like you're in a place, but you don't feel like you're really able to interact with it until you have hands. And then there was this big question where once you got hands, what's the right way to represent them? And initially, all of our assumptions was, okay, when I look down and see my hands in the physical world, I see an arm, and it's going to be super weird if you see, just your hand. But it turned out to not be the case, because there's this issue with your arms, which is like, what's your elbow angle? And if the elbow angle that we're kind of interpolating based on where your hand is and where your headset is actually isn't accurate, it creates this very uncomfortable feeling where it's like, oh, like my arm is actually out like this, but it's like showing it in here. And that actually broke the feeling of presence a lot more. Whereas it turns out that if you just show the hands and you don't show the arms, it actually is fine for people. So I think that there's a bunch of these interesting psychological cues where it'll be more about getting the right details right. And I think a lot of that will be possible even over, a few-year period or a 5-year period. Ele tá falando de um negócio interessante, que é o seguinte. A gente, de certa forma, discute coisas muito relacionadas dentro de computação gráfica, porque, querendo ou não, acaba que o nosso objetivo é meio que enganar o cérebro. Né? Quando você está jogando um jogo de computador, por exemplo, você renderiza os gráficos, a física de um jeito não necessariamente realista em relação ao mundo real, ao mundo físico. Mas você tenta gerar coisas que o cérebro não estranha, que para o cérebro está tudo bem. Tudo isso que ele está falando, por exemplo, como você representa as mãos, precisa ter braço ou não, o ângulo, acaba que você não precisa se preocupar com o que é fiel, o que é realista assim, para o mundo real. O objetivo acaba sendo o que o cérebro não estranha. E isso acaba sendo interessante porque acaba fugindo muito da ciência da computação e acaba caindo num estudo do cérebro. Então, coisas como, por exemplo, neurociência ou psicologia. Eu estava lendo um livro sobre... um livro do Miguel Nicoledes, eu não cheguei a terminar de ler não, mas Muito Além do Nosso Eu, que é o nome do livro, que ele fala muito dessas pesquisas que o pessoal faz, coisas envolvendo, por exemplo, o software e a câmera, aí uma pessoa vendo as coisas no olho da outra, e de repente o cérebro começa a interpretar que o corpo não é mais aquele seu, mas o corpo de outra pessoa que você está vendo, sabe? Você cria
ilusões para o cérebro e o cérebro meio que acredita coisas surpreendentes. Tem muita pesquisa em cima disso. Eu não sou a pessoa mais apropriada para falar sobre, né? Aí cai na linha de um psicólogo, de um neurocientista, mas acaba que é muito mais uma questão de você enganar o cérebro, fazer o cérebro acreditar que seu corpo agora é aquele que está no mundo digital. Às vezes coisas simples que você faz, você já tem uma coisa eficiente nesse sentido, mas esse tipo de coisa é só mesmo com estudo, grupos de pessoas que você vai fazendo testes tal. Imagino que o pessoal dentro da Meta já deve ter muitas informações, pesquisas em cima disso, que os caras já sabem, opa, o metaverso vai rolar se fizer isso, isso, isso aqui. A questão que eu sou um pouco cético nesse momento é o quanto isso vai custar. Porque, por exemplo, em algum momento aí da fala, o Mark Zuckerberg falou alguma coisa do tipo, gerar avatares fotorrealistas. E do ponto de processamento computacional, vocês não têm noção do trabalho que isso daria. Aqueles cartunescos, tudo bem, eu acredito, de boa até. Mas outros fotorrealistas, não à toa, quando teve esse anúncio do metaverso, eu ouvi falar que o aumento das ações da Nvidia meio que deram um boom, porque natural, você vai ter que ter hardware, equipamento computacional para renderizar essas coisas aí que o Zuckerberg está falando. And we won't need like every single